TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá pessoal, como prometido, no sábado passado nós estamos aqui de volta, programa Respostas, que maravilha, um sábado que Deus nos concede na sua infinita bondade. Eu, Padre Adriano, estou novamente aqui com vocês para fazermos esse caminho de reflexão, começando o final de semana, que seja um final de semana bastante abençoado para todos vocês. Nós que estávamos aí assistindo agora há pouco o vídeo do Papa, do nosso Papa Francisco. Muito bom sempre nós estarmos em sintonia com a nossa igreja, com os nossos pastores, para não nos afastarmos do caminho da fé. Que bom que você está conosco, né? Tenho saudado, conversado com algumas pessoas que dizem que estão assistindo o programa, né? Com muito carinho a gente abraça cada um de vocês, né? Se sintam acolhidos. TV Imaculada, esse instrumento de evangelização que está aí a serviço da nossa comunidade. É muito importante que você faça parte dessa obra. Estamos juntos. Então nós vamos agora, como nós fazemos de costume, voltar àquela reflexão sobre um texto do Concílio Vaticano II. Eu já falei para vocês diversas vezes que na nossa igreja nós temos bússolas, nós temos orientações. O quê? Porque hoje em dia se diz tudo e o contrário de tudo. E nesse turbilhão de relativismos, onde todo mundo acha que está com a absoluta verdade, que pegou a verdade e colocou dentro do bolso, a gente precisa saber como é que eu sei que estou caminhando segundo aquilo que Deus, que a Sagrada Escritura, que a tradição da nossa fé nos pede. Por isso que a gente escuta sempre a igreja, né? A mãe, é bom escutar a mãe, como nós costumamos dizer, porque mãe quer o bem, mãe quer nos orientar para a vida, né? Nesse sentido, nós vamos agora colocar à disposição de vocês mais uma vez a continuidade do texto da Lumen Gentium, que é esse documento dentro do Concílio Vaticano II. Nós sabemos que o Concílio Vaticano II promulgou diversos documentos. Um deles é este documento, Lumen Gentium, que é uma constituição dogmática, por sinal, que fala exatamente sobre o mistério da igreja. O que é a igreja? Nada melhor do que perguntar para a própria igreja. Por quê? Porque ser igreja é um elemento hoje constitutivo da nossa fé. Nós não podemos confundir cultura, né? Necessariamente. Nós nascíamos numa cultura cristã, numa cultura católica. Hoje essa cultura ela se encontra já bastante modificada, uma grande metamorfose que não começou agora. Então nós precisamos aos poucos nos identificar, né? Quais são os elementos de identificação da nossa identidade para que nós possamos viver, conviver, amar também esse tempo, as pessoas desse tempo em que nós vivemos. Porque Deus nos colocou hoje, Deus não nos colocou há 800, há 1000 anos atrás. Nós estamos no hoje do caminho da história, desse Espírito que continua conduzindo a sua igreja. E olha, interessante que nós estávamos falando muito dos bispos, né? Os sucessores dos apóstolos. Agora nós vamos dizer que estes bispos escolhem presbíteros que são colaboradores na sua missão. E nós vamos ver a relação desses ministérios com Cristo, tá? Que é o centro de tudo isso. E somos todos servidores em Cristo. Esse que é o ponto central da reflexão de hoje. Mas vamos ver o que você acha, o que você pensa, a partir da leitura que nós vamos disponibilizar agora para vocês. Boa leitura! Os presbíteros, suas relações com Cristo, com os bispos, com o presbitério e com o povo cristão. Cristo, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, fez participar os bispos da sua consagração e da sua missão, através dos apóstolos, aos quais eles sucedem. E os bispos confiaram legitimamente o cargo do seu ministério, em grau diverso, a pessoas diversas na Igreja.
Assim, o ministério eclesiástico de instituição divina é exercido em ordens diversas por aqueles que já antigamente eram chamados bispos, presbíteros e diáconos. Ainda que não tenham sido elevados ao pontificado e dependam dos bispos no exercício dos seus poderes, os presbíteros estão-lhes unidos na dignidade sacerdotal comum e, pelo sacramento da ordem, ficam consagrados para pregar o Evangelho, apacentar os fiéis e celebrar o culto divino, como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento, à imagem de Cristo, sumo e eterno sacerdote. Exercem o seu ministério sagrado principalmente na celebração eucarística. Nela, agindo na pessoa de Cristo e proclamando o seu mistério, juntam as orações dos fiéis ao sacrifício de Cristo, sua cabeça, renovam e aplicam no sacrifício da missa até à vinda do Senhor, o único sacrifício do Novo Testamento, no qual Cristo, uma vez por todas, se ofereceu ao Pai como hóstia imaculada. E muito especialmente exercem o ministério da reconciliação e do alívio em favor dos arrependidos e dos doentes, e apresentam a Deus Pai as necessidades e as orações dos fiéis. Desempenhando, na medida da sua autoridade, a função de Cristo, pastor e cabeça, congregam a família de Deus em fraternidade, a tender para a unidade, e conduzem-na por Cristo e no Espírito até Deus Pai. No meio da própria Igreja, adoram-no em espírito e verdade. Finalmente, trabalham na pregação e no ensino, acreditando no que lerem quando meditarem na lei do Senhor, ensinando o que creem e pondo em prática aquilo que ensinarem. Que é tão bom nós conhecermos, né? Conhecemos a tradição da nossa fé a partir dos seus fundamentos, por isso que um texto desse, carregado de teologia, carregado de espiritualidade, onde Sagrada Escritura e tradição estão vivas, atuando reciprocamente, porque nós acreditamos que temos a Palavra de Deus, né? A Palavra de Deus que age dessas duas formas, na tradição e na Sagrada Escritura. Então nós vemos nesses textos do concílio essa sinergia, essa simbiose entre esses dois elementos que nos ajudam a caminhar seguramente seguindo os passos de Jesus. Aqui se fala que Cristo é a fonte de todo o serviço, porque o grande servidor, o grande episcopo da humanidade é o próprio Cristo, que com seu sacrifício ofertou e Deus Pai acolheu pela salvação da humanidade. Então Cristo é sacerdote, é o altar e é a vítima. Mas ele faz participantes, os bispos são os primeiros que no grau da ordem, no seu cume, no seu aspecto máximo, os bispos chamam colaboradores. Então se funda o sacerdócio ministerial, é serviço de congregar, é serviço de levar a unidade, serviço de fraternidade dentro do corpo de Cristo. Então o sacramento da ordem tem seus 3 níveis: o episcopado, que é o ápice desse sacramento, o presbiterato, que são os presbíteros ou os padres, como nós costumamos dizer, e o diaconato, né, na ordem do serviço. E vejam que coisa linda, qual que é a missão desses ministérios, dessa hierarquia que serve o povo de Deus: congregar a família de Deus em fraternidade. Padre, bispo tem que congregar na fraternidade, não deve ser defensor de bandeiras, de progressismo ou de conservadorismo dentro do corpo de Cristo. Congregar na fraternidade, desculpa que eu faço muito assim com a mão, é porque às vezes me irrito, né? Congregar a família de Deus em fraternidade, atender para a unidade, não causar divisões dentro do corpo de Cristo, né? Conduzem-na por Cristo no Espírito, olha só, conduzem o povo de Deus por Cristo no Espírito, até Deus Pai, porque a meta de tudo não é para o padre, não é para o bispo. Nós não somos a meta, nós somos servos inúteis, diz a palavra de Deus. Levar todos no Cristo pelo Espírito ao Pai, né?
não são só frases bonitas, é a verdade. Nós temos que conduzir o povo de Deus, porque a igreja vive seu caminho de peregrinação. E os ministérios são de direito divino, querem dizer, são instituídos pelo próprio Cristo, né? Sobretudo no sacrifício da Santa Missa, o texto dizia que o sacerdote age ali na pessoa de Cristo, pregando a palavra de Deus, é Cristo que fala à sua comunidade. Exatamente, os ministros são ministros de Cristo. Fora disso, nós temos somente ilusão, tá? Nós temos falsos profetas. Nós não podemos nos perder isso, congregar na fraternidade a família de Deus, tender todos para a unidade que não é uniformidade e também conduzir por Cristo no Espírito todos ao Pai. Essa é a meta, né? A meta escatológica do nosso caminho de peregrinação. Então nós não atraímos as pessoas para a igreja, mas a igreja é instrumento, é mediação para nos levar ao Cristo, no Espírito ao Pai, né? É muito lindo tudo isso, né? É muito forte para nós acreditarmos. Por isso que os ministros da igreja, os ministros ordenados que fazem parte do sacramento da ordem, no diaconato, né, o Cristo servo, mas quando passa para o presbiterato que se ordena padre também não mata o diácono que está dentro dele, muito pelo contrário. O sacerdócio colaborador do bispo, participante da ordem sacerdotal. E o bispo, né, que é o pai, é o grande pastor, é o sucessor do apóstolo na comunidade local. Por isso que o padre não chega na paróquia, deixa eu ver que igreja que eu vou inventar aqui agora. Não, meu filho, você não vai inventar igreja nenhuma, né? Mas às vezes a gente fala do padre, mas às vezes tem gente da comunidade que também faz o mesmo, né? Olha, aqui é assim, tá, padre? Calma, gente. Nós temos que ouvir a igreja, nós temos que ouvir o bispo em comunhão com o Papa, com o sucessor do apóstolo Pedro, né? Essa comunhão, a igreja é essa comunhão, organizada, estruturada, né? Esse corpo de Cristo, cabeça e membros, onde ninguém se sente excluído, né? Ninguém se sente menos, porque até na ação da Eucaristia, o povo de Deus, até a Dona Maria que está lá no último banco, né? Todos fazemos parte desse corpo celebrativo que unidos em Cristo, no Espírito, nos oferecemos ao Pai. Muito bem, que pena, mas nós já chegamos ao final, né? Correu o tempo desse primeiro bloco. Nós vamos para o intervalo, mas não saia daí não, que nós já voltamos para o segundo bloco do programa Respostas. Olá, nós estamos aqui de volta para esse segundo bloco e eu estava olhando as notícias aí no intervalo, né? Estava até conversando aqui com o Fábio, né? Só para dizer que quarta-feira eu fui celebrar a Santa Missa junto com os membros da Pastoral da Saúde da Paróquia Nossa Senhora da Abadia, ali no Proncor, né, no hospital, e tinham me solicitado, depois da missa a gente visita aqueles doentes que querem, né, uma oração, uma bênção, confessar-se ou a unção dos enfermos. E, gente, olha, para minha surpresa, das 5 unções dos enfermos que eu fiz, 3 eram casos de dengue. Que coisa! A gente está bastante preocupado porque não se fala talvez tanto, mas nós deveríamos falar mais disso, né? A situação está complicada, gente. E aí fica todo mundo jogando nas costas de todo mundo, porque na verdade, se você olha para o poder público, né, tem suas responsabilidades, absolutamente, sem dúvida. Mas se você olha para a sociedade civil, para nós também não estamos fazendo nossa parte. Mas qual é a grande preocupação? Que tem gente que vai morrer por causa disso, né? Vocês veem como que a vida da gente é um ecossistema? Quando a gente fala do Papa Francisco, fala de ecologia integral. Você arrumou sua casa, você cuidou lá, você virou pneu, né? Deu uma limpada geral no seu quintal, mas o vizinho está lá com a piscina cheia de focos. E daí? Vocês estão vendo como nós vivemos numa casa comum? É coisa de comunista. Acorda, meu filho, acorda, minha filha. Da onde você está tirando essas coisas? Sai da internet, sai do WhatsApp, acorda para a vida. Casa comum, sim. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos destruir nossa casa. Né? Então eu digo assim que eu estou bastante preocupado. Eu saí do hospital muito preocupado. E aí, para piorar ainda, eu fui ler as notícias ali no meu Facebook,
já falando de diversos lugares que tem uma verdadeira epidemia de dengue. Vocês me desculpem tomar um pouco a parte do programa para falar isso, mas o ano passado uma grande amiga minha perdeu seu filhinho, né? Perdeu o Ney por dengue, a dengue hemorrágica. Né? O ano passado acho que 5 ou 6 perderam a vida. Né? Então a gente fica arrasado, né? Como que um mosquito, né? Hoje, pleno século XXI, né? Nós que pensávamos, né? Adentrar no futuro, estamos aí vivendo com essa preocupação muito grande, né? Gente, vamos fazer a nossa parte, tá? Vamos procurar fazer a nossa parte, porque a situação é séria, né? A situação é séria, não sei se alguém está passando um melzinho por cima, né? Ano eleitoral, sei lá, sei. O que nós vamos dizer? Mas eu estou preocupado, tá? Eu estou preocupado. Meu povo santo, olha, final do programa da semana passada, nós recebemos essa saudação, esse carinho, eu digo assim, um carinho, os carinhos também são muito bem-vindos. Pode vir cacetada, mas carinho também faz bem, né? E não deu tempo, na verdade eu me esqueci de ler, né? Aparecida, eu não sei se você está Aparecida hoje aí com a gente hoje, lá do bairro São Francisco, deve ser minha vizinha, qualquer hora dessa nós vamos tomar um tereré junto aí, né, Aparecida? Aparecida falou, parabéns, Padre Adriano, o programa está maravilhoso. Que coisa boa, né, Aparecida? Olha, o programa depende em parte da gente, mas também de vocês, né? O incentivo, a participação, né? O pessoal fala às vezes, olha, nós estamos aí na sintonia do programa, que coisa boa. Isso dá força pra gente, né? Mas que bom, Aparecida, que você esteja gostando do programa. Naquilo que a gente puder servir, esse é o nosso maior objetivo aqui, tá bom? E nós vamos agora para uma pergunta que eu diria, são duas ou três perguntas muito próximas, que dá para formar um bloco, porque as perguntas são provocações bastante próximas, né? De um assunto que por diversas vezes eu tratei aqui, não tem problema nós voltarmos nele, muito pelo contrário. Essa pergunta é do Fernando Félix, lá do bairro Moreninhas, uma saudação especial, carinhosa para todo o povo do bairro Moreninhas, tá? Para todos vocês aí. Bom dia, Padre Adriano, bom dia, sua bênção, Deus lhe conceda essa bênção para você e para toda a sua família, Fernando. Gostaria de perguntar sobre... Pera lá, era para ser a outra pergunta do bloco, mas nós já estamos aqui, vamos nessa. Foi essa pergunta que o Fernando mandou hoje, tá? Eu coloquei como primeira aqui, tá? Então, é uma outra pergunta, não é sobre aquele bloco que eu comentei antes. O Fernando Félix pergunta, gostaria de perguntar sobre os evangelhos. Olha que coisa boa, excelente pergunta. Eu sempre acreditei, diz o Fernando, eu sempre acreditei que os evangelhos teriam sido escritos por eles mesmos. Seriam, né? Os 4 evangelistas. E ele cita Marcos, Mateus, Lucas e João. Continuando, porém, diz o Fernando, em uma roda de conversas eu escutei que não. Como que foi isso? Quem escreveu os evangelhos? E qual a diferença de um para o outro? Tem uma denominação diferenciada do João para os outros? Fica com Deus, graça e paz. Fica com Deus também, você, meu santo de Deus, graça e paz lhe sejam concedidas abundantemente. Fernando, boa pergunta. Vamos por parte, porque numa pergunta tem várias aqui, né? Por isso que eu falo, povo de Deus, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a Sagrada Escritura. Vai lá, bate na porta da paróquia, da secretaria, pergunta para a paróquia, tem um curso bíblico? Vamos começar a provocar o povo de Deus, começar a provocar as nossas paróquias, as nossas comunidades para constituir cursos bíblicos, tá? Claro, dentro daquelas interpretações que a própria igreja nos orienta, né? Então é isso. Muita dúvida que o povo de Deus tem sobre a Sagrada Escritura. É preciso estudar, Fernando. Realmente eu concordo com você. Então, sobre a autoria dos evangelhos, né? Nós podemos, Fernando, dizer que você não pode pensar, né? Que não dá para afirmar que não existe a autoria de Marcos no seu evangelho, de Mateus no seu, de Lucas e de João. O que aconteceu? Às vezes esses evangelistas seguiam um apóstolo,
tá? Era discípulo de um apóstolo. Onde estava o apóstolo, ele estava atrás, uma espécie de secretário, né? Secretário. O que acontece? Tudo que o apóstolo ia dizendo nas pregações e também nas comunicações, tá? Feitas entre cartas, se comunicavam muito as comunidades cristãs fundadas pelos apóstolos, porque o povo tinha sede de ouvir o apóstolo, tá? As palavras dos apóstolos eram aqueles relatos de eventos que eles viveram com o próprio Cristo. Por isso é importante para a comunidade compilar isso. Escrever, porque já está se passando. João, gente, João já foi escrito já quase no ano 100 depois de Cristo. Não pode se perder a memória do Cristo. Não se pode perder a memória daqueles grandes eventos, daqueles grandes acontecimentos que dão origem, né, que fundamentam a fé cristã. Por isso a preocupação dos evangelistas em redigir, em anotar, em deixar por escrito, né? Às vezes eu tenho problema de memória, ultimamente eu tenho dito assim, eu tenho que escrever tudo. Eu tenho que escrever tudo, me manda por WhatsApp, porque se eu não tiver algo escrito... Então o que acontece aqui, Fernando? Sim, a autoria, no sentido de escrever o essencial do texto, a organização do texto, a sistematização, sim, foram os evangelistas, tá? Foram os evangelistas. O que podem ter dito aí no seu grupo é que de fato eles não escrevem coisas da cabeça deles, tá? Nesse sentido, eles estão escrevendo o que eles ouviram. E vamos lembrar que os agiógrafos é um nome para dizer quando o autor sagrado é aquele que está compondo o texto, né? Por exemplo, os muçulmanos dizem que os autores sagrados, o autor ao sagrado do Alcorão eram anjos. Nós, católicos, não dizemos que foram anjos que escreveram. Inspirados, tem a categoria, a adjetivação, inspirados pelo Espírito. Nesse sentido, eles não são autores no sentido que eles não são autores do conteúdo, porque é um conteúdo escutado, é um conteúdo transmitido pela tradição dos apóstolos, tá? Então pode ser, Fernando, que eles tenham dito nesse sentido, mas sim, quem vamos falar assim, Fernando, quem sistematizou o Evangelho de Marcos, anotando, seguindo as falas dos apóstolos, colhendo cartas escritas entre as comunidades e introduzindo segundo as narrações que ouviam, é Marcos, tá? Fica muito tranquilo com relação a isso, tá? Porque já aconteceu da igreja interpretar alguns textos bíblicos pensando que seu autor era um e não era? Já, tá? Já aconteceu, tá? Já aconteceu que os estudos vão sempre sendo aprofundados e aí você descobre que não era aquele o autor, tá? Mas no caso de Marcos, Mateus e Lucas e João, sim, eles são os autores, nesse sentido que eu falei para você, tá? Eles não são, a origem daquilo que eles escrevem não vem simplesmente da cabeça dele. O Espírito está agindo neles, o caráter de inspiração. Porque se não é inspirado, não é revelado. Se não é revelado, não é palavra de Deus. Por que a gente pode dizer na proclamação litúrgica? Palavra do Senhor, palavra de Deus, porque foi inspirada. Se não foi inspirado, você sabe, Fernando, que existiram inúmeros outros evangelhos escritos, mas a igreja não reconheceu o seu caráter de inspiração, ou seja, não é texto revelado, não é Deus, tá? Então são autores que organizam sim, tá? Quem escreveu os evangelhos foram estes evangelistas, que fizeram compilação de textos a partir da sistematização deles, porque eles tinham um objetivo, é a sua próxima pergunta. Eles tinham um objetivo para escrever. Quem é Jesus? Quem é Jesus para Marcos? Podemos dizer assim, quem é o Jesus de Mateus? Porque eles têm uma ênfase. Eles, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados, classificados dentro de um evangelho chamado, de uma concepção, de um adjetivo sinótico, sinóticos. Sobre o mesmo olhar, eles são muito parecidos, eles têm uma mesma fonte. Eles narram coisas muito próximas uns dos outros. Então você vai ver que o primeiro evangelho, segundo os estudos, na ordem, na nossa Bíblia está onde? Mateus primeiro, né? Mas se descobriu que o mais velho é Marcos. Veja aí. Foram os estudos, Fernando. O mais velho, o evangelho mais antigo, nesse sentido, é Marcos e não Mateus. Os outros dois, o que fizeram? Cópia
de Marcos? Não bem uma cópia, mas vocês vão perceber que se vocês fizerem aquela sinopse, você põe passagens do Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas, vocês vão perceber, Fernando, um paralelo muito próximo em muitos eventos, tá? Em muitos momentos da vida de Cristo. E tem passagens quase idênticas, tá? O que se percebe aqui? Olha só, eles têm uma fonte comum, tá? Mas o Evangelho, vamos dizer assim, mais rudimentar, Fernando, Marcos. E os outros dois, tá? Então, a classificação de evangelhos sinóticos, por causa, são chamados, agrupados nesse compêndio chamado sinóticos pela semelhança entre eles, tá? Mateus, Marcos e Lucas, né? A diferença de um para o outro, sim. Por exemplo, Lucas. Algumas parábolas só estão em Lucas. Ah, padre, mas você não falou que ele é dos sinóticos? A parábola que tem ali não tem que ter Marcos e não tem que ter em Mateus? Não, porque cada evangelista construiu uma sistematização a partir de uma fonte única. Então nós vamos encontrar muitas passagens paralelas, mas não tudo. Parábola da ovelha perdida, parábola do filho pródigo ou pai misericordioso. Vai procurar nos outros dois evangelhos, desse grupo, desse agrupamento chamado sinóticos, não vai achar. Tá? Porém, eles são muito, muito semelhantes. Tá? Em algumas passagens se omite uma frase de Jesus, se omite uma coisa ali, ou esse tem um acréscimo, aquele não tem. Tá? E aí o que acontece? Olha, os exegetas suam para colocar os paralelos, né? E chegar o máximo possível ao aspecto histórico, né? Foi assim desses elementos, tá bom? E aí na sequência, essa denominação diferenciada dos três, Mateus, Marcos e Lucas, estão enquadrados nos sinóticos. Mas levam o nome deles, por quê? Porque foram eles os autores. E eles têm visões distintas. Por exemplo, Mateus escreve para quem, Fernando? Mateus escreve para judeus que se converteram ao cristianismo. Então ele tem que mostrar que Jesus é o Messias. É o Messias esperado. Ele cumpre as promessas que vieram desde o Antigo Testamento. Aí vocês percebem? Porque daí ele vai focar, Mateus vai falar que Jesus é o Messias, o esperado. Então não é só uma questão do autor que é diferente, mas eles têm objetivos dependendo também um dos aspectos dos destinatários para os quais eles escrevem. Tá? Depois, João. João é um evangelho particular. Ele é diferente porque ele já está lá na frente, escrito muito depois, tá? Então ele tem um evangelho que a gente fala assim, Fernando, é mais teológico. É muito mais... João é comparado com a águia. O que é a águia? A águia paira, né? Tem o olhar sobre tudo. Já tem o conhecimento da tradição dos sinóticos. Já passou um bom tempo de reflexão. Os grandes teólogos da igreja do cristianismo já começam a fazer grandes reflexões. Então João é um evangelho dito especial. Tanto que você vai ver que ele é usado sobretudo nas grandes celebrações litúrgicas que trazem grandes eventos. Então, ele é esse evangelho que não faz parte dos sinóticos, é um evangelho, mas é um evangelho mais teológico. Ele voa mais alto, tá? Então você pode perceber que existem sim essa diferenciação, que é uma riqueza, né? Porque são diversas cristologias, né? Mateus vê Cristo num aspecto e existe contradição entre elas absolutamente. É belo isso, é bonito isso. O evento Cristo é como uma explosão de mistério. Aí cada um tenta dar um enfoque, né? Cada um tenta dar um enfoque. Essa é a riqueza da nossa fé, né? Uma exegese que é capaz de colher a totalidade para transmitir a nós aquilo que foi revelado, né? Aquilo que Cristo transmitiu. Essa é a grande preocupação da igreja. Transmitir o que foi recebido dos apóstolos, né? Gente, nós já chegamos, Fernando, com a sua pergunta, que é uma pergunta 1 em 3, né? Ao final desse bloco, e você não saia daí, tá? Lembrando que tem o número do telefone, 3349-1015, ou você pode nos enviar a sua pergunta pelo 99347-0532. Não saia daí que a gente já volta.
já voltamos aqui, que coisa boa estar novamente nesse programa Respostas, onde a gente pode refletir juntos, né? Que bonito. Eu sempre digo que uma das saídas para os cristãos católicos hoje é a formação. Eu repito isso assim, a exaustão que fala, né? Porque os cristãos católicos têm que se formar, têm que ir atrás, gente, né? Nós temos que nos formar. Hoje em dia, nós não vivemos mais num contexto tão identitário cristão como nós vivíamos, né? E a gente precisa muito estudar, né? E tomar cuidado que, infelizmente, as fontes que as pessoas estão usando não são aquelas mais seguras, né? O reino da internet, eu digo para vocês, é um reino onde se diz tudo e o contrário de tudo, né? Deus e o diabo, vamos dizer assim, de maneira bem... meio que se misturam ali, né? Tentando entender o que eu estou querendo dizer, porque ali é uma Babel, né? Melhor dizendo, né? Uma Babel. E a gente precisa ter solidez naquilo que a gente acredita, né? A carta de Pedro, né? Dar razões da nossa esperança. Por que eu creio assim? Né? A consciência. O Concílio Vaticano II falou que os cristãos têm que ser cônscios, consciência da sua fé, né? Mas ninguém dá o que não tem, então a gente precisa muito crescer nessa formação. Eu tenho dito para os cristãos leigos, né? Vamos estudar teologia, vamos atrás, vamos correr, né? Vamos correr atrás. Com muita tristeza eu soube a nova turma de teologia presencial lá na Universidade Católica Dom Bosco. Nós não temos esse ano estudantes leigos, né? Cristãos leigos, as outras turmas têm, né? Uma pena, né? Mas aí tem várias outras propostas, outros percursos que a Arquidiocese disponibiliza, alguns cursos mais no nível de extensão, outros de graduação. Por outro lado, uma notícia muito positiva, não sei se vocês sabem, mas dos 21 cursos à distância da Universidade Católica Dom Bosco, o curso de teologia disputa, às vezes, em alguns anos, com o curso de administração, o curso com maior número de inscritos. Então, parece que o curso de teologia, o coordenador é o Padre Wilson, parece que está em torno hoje de 300, né? De 300 estudantes. Eu não sei esse número exato que eu poderia passar para vocês. O que eu posso dizer com certeza é que é o curso com maior número de inscritos, tá? Matriculados, vamos assim dizer, no curso de teologia. Isso quer dizer muito para nós, né? Lá no nosso curso presencial, o número de seminaristas que estudam é muito ínfimo. Então, daqui a um tempo, vocês imaginam, nós teremos nas nossas comunidades um número considerável de cristãos leigos que cursaram teologia, né? É interessante perceber que isso muda, né? O próprio contexto eclesial, né? O padre não passa a ser mais aquele que eu tenho um curso de teologia, eu sei, né? Existe toda uma dinamicidade, então a gente precisa se reestruturar a partir dessa nova realidade, né? Mas não é, claro que o ministério sacerdotal não se reduz a saber ou não, né? É um ministério, é um serviço próprio, estipulado, estabelecido dentro da comunidade. Mas a gente precisa se formar sim, tá? Por isso que a gente fica feliz que aqui na obra de evangelização, que é a Milícia da Imaculada, a TV Imaculada, vocês podem perceber que durante toda a programação tem uma preocupação muito sólida com a formação do laicato, dos cristãos leigos, né? Agora há pouco mesmo o Fábio comentava do programa que fala sobre a Bíblia, né? Sobre a Sagrada Escritura, que é recorrente essa pergunta que o Fernando traz, né? Então o pessoal precisa conhecer mesmo, né? Precisa conhecer mesmo a palavra de Deus, conhecer a igreja, né? Conhecer seus ensinamentos, suas orientações, para a gente não ficar falando abobrinha por aí, ou ser defensor de tendências dentro da igreja, mas não defensor da igreja na sua visão integral. Muito bem, vamos para a pergunta da Naísa. Naísa, eu acho que é Naísa, né? Eu acho que a pronúncia, eu penso que seja assim, Naísa. Lá do Aerorancho, saudações ao povo bom lá do Aerorancho. A Naísa já começa fazendo uma afirmação que é bastante realista, né? É uma pergunta antiga, diz a Naísa, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, tá? Por que os padres não podem casar e constituir família? É uma pergunta antiga, mas a Naísa gostaria de ouvir a nossa opinião, o nosso posicionamento.
Claro que o nosso posicionamento aqui na Isa quer se aproximar o máximo possível daquele que é o posicionamento da igreja, naquilo que ela dá como razões para manter o celibato, né, dos padres. Né? Quais são as razões que estão por detrás disso? Se diz tanta coisa por aí, né? Porque a igreja está preocupada com o econômico, com a questão de herança, se o padre casa, o aspecto econômico vai pesar, porque o padre já tem que cuidar de uma família. É muito redutiva essa interpretação, tá, Anaísa? Nós teríamos que olhar sem preconceito, tá? Sem preconceito. Primeira coisa, desarmando um pouco e contextualizando, não é um dogma. O que é um dogma? É uma verdade de fé revelada, acolhida pela igreja como revelação de Deus. O celibato pode ser discutido? Ele pode, tá? Tanto que existia discussão, a proposta do instrumento de trabalho do Sínodo da Amazônia, a maioria dos padres sinodais apresentaram essa proposta, né? Que bem sabemos que na produção final, né, ou na assinatura do Papa, Querida Amazônia, esse documento sinodal que saiu, né, saiu para além de todas as previsões catastróficas, né, de progressistas, de conservadores. Já dá nojo esse discurso hoje dentro da igreja, né, porque eu vi gente massacrando o Papa Francisco, agora com cara de trouxa, né, nas redes sociais, porque o Papa, na verdade, não liberou o casamento dos padres. Agora, os bispos que propuseram isso são hereges? Não, não são hereges, né? Porque não é um dogma. Né? Agora, vamos com calma. O celibato é exigido para o sacerdote, para os membros da ordem sacerdotal no Ocidente. No Oriente, não. O Oriente sempre conservou a tradição bimilenar. Os padres são casados. Mas católicos, padres católicos do Oriente são casados. Aí o que aconteceu lá? Mas se extinguiu o celibato no Oriente? Não, é opcional. Agora, os bispos são escolhidos, os católicos do Oriente escolhem os bispos entre aqueles candidatos celibatários. Vocês entenderam? Os bispos são escolhidos entre aqueles que optaram pelo celibato. Então o Oriente não exterminou o celibato. Mas se fosse opcional aqui no Ocidente, caso o Papa endossasse essa proposta e percebesse que era hora de fazer essa mudança que tantos dizem que tantos querem, né? Talvez nem sejam tantos assim. Gente, não vai acabar com o celibato, porque o celibato sempre existiu na igreja. O celibato é um dom para a igreja. Que nós tenhamos padres que não consigam viver o dom do celibato é uma coisa. Que ele deixe de ser um dom é outra. Tá? Eu falo de um aspecto, Nilson. Agora eu subjetivo um pouco essa resposta, no sentido que eu fico pensando na minha vida. Eu acredito que se eu, pastoralmente falando, porque o pessoal usa a comparação com o pastor na comunidade, mas são duas estruturas completamente diferentes. Um padre não tem uma comunidade, ele tem uma paróquia que é uma rede de comunidades. Não é como o pastor que tem aquela igreja, ele se dedica àquela comunidade, tá? Então, na estrutura que nós temos hoje, estrutura pastoral da Igreja Católica, eu concluo quase dizendo que se continua essa estrutura, onde se exige do padre também questões administrativas, Naísa, segundo a minha opinião, seriam duas esposas infelizes, a comunidade e a esposa, tá? Na estrutura em que nós nos encontramos hoje. É difícil, porque sobre o padre não paira só a preocupação com o culto, com a questão da liturgia, toda a questão pastoral, mas também ele tem a questão administrativa, que não é fácil. Tá? É coadjuvado, se o padre for um pouquinho esperto, a gente sabe que nós temos leigos peritos dentro das nossas comunidades. Eu vou falar de economia dentro da comunidade, na Assembleia eu tenho 30 que são formados ali naquilo, sabem muito mais do que eu. Então existe um exercício hoje, graças a Deus, muito mais colegial,
tá? Do exercício de condução de uma comunidade. E os leigos participam, colaboram hoje de maneira muito mais efetiva, mas ainda pesa sobre o padre questões administrativas, né? Questões de ordem econômica que tem que dar conta. Então eu digo, gente, não seria fácil administrar uma família se mantemos essa estrutura de paróquia de hoje. Tá? Não seria fácil, não. Então, o que eu diria? E razões de ordem teológica, que são as principais, né, Anaísa, eu penso. Alguns vão dizer, mas os apóstolos eram homens casados. Tá, ok. Tem um outro aspecto. Quando eles seguem Cristo, eles deixam, né, esse núcleo e se dedicam quase que exclusivamente a essa missão. Cristo não foi casado. Vai se usar muito o exemplo de Cristo, tá? Mas só para dizer que tem pessoas que, segundo a palavra de Deus, uns se fizeram eunucos pelos homens, tá? Tá lá na palavra de Deus. Outros se fizeram pelo reino de Deus, tá? E quem quiser entender, entenda. Significa que é difícil de entender, né? Por quê? Nós temos aquela ideia, sobretudo influenciada pelo protestantismo norte-americano, que tomou conta das nossas comunidades e entra na mentalidade das comunidades católicas também, que uma pessoa normal é uma pessoa que faz sexo. Tá? É o sexismo, essas coisas que são muito presentes na nossa sociedade. Então, nossa, fala-se de pedofilia, logo se pensa, resolve-se acabando com o celibato dos padres, esquecendo que boa parte dos crimes, né, são crimes de pedofilia, não é feito do padre com o menino, mas às vezes é com a menina. Né? E isso acontece muito, é que se acostumou as redes sociais para atacar a Igreja Católica a falar dos casos de pedofilia dentro da Igreja Católica. Mas não se fala do meio evangélico de pedofilia. Né? Não se fala do exército. Não fala. Do mundo educacional. Não se fala. Nas famílias. Mas eu não quero entrar aqui nesse mérito só para dizer, os padres se debandam porque o celibato causa um problema. Gente, tem padres que vivem de maneira equilibrada, não sem sacrifício, tá? Não sem sacrifício. Não sem sacrifício. Não são anjos, nós não somos, né? Se nós dizemos que no matrimônio, que é um sacramento de direito divino, que o casal tem que estar aberto à vida, porque isso é constitutivo. O padre não casou, mas não quer dizer que ele não é apto para o casamento. Vocês entenderam? Não casamos, não quer dizer que não sejamos aptos para o casamento. Ou seja, teríamos tudo aquilo que um homem casado tem. O que significa? Que a Igreja Católica escolhe homens nesse sentido, né? Não é porque ele é um assexuado, tá? Não, padre não é um assexuado. Tem desejos, né? Por quê? Porque você não é escolhido entre aqueles que não são aptos para o casamento. Você tem que ser apto ao casamento. E o que é apto ao casamento? Se o marido não deseja a sua esposa, ele vai desejar o quê? A vizinha? É apto. Apto quer dizer isso, apto. Viril. Não sei que termo que vocês querem usar. Tá? Mas para dizer isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós nos aproximamos, Nilza, desse assunto de maneira muito superficial, artificial. Porque os tabus ainda exigem de nós respostas que todo mundo quer ouvir, passar um vernizinho. Nós adoramos passar um vernizinho, né? E o moralismo puritano, ele tem causado essa forma que vai do extremismo de ver o padre na forma angelical a ver ele como um tarado. Não, gente, tem que ter o equilíbrio. Nós não somos igual o cachorro que deu no cio. Deu o cio, vou ter que atacar. Não, você não pode sair por aí. Você mesmo casado, você não tem que se controlar? Você vai lá no trabalho, tem uma mulher bonita lá no trabalho. Você vai cair em cima dela? Você tem que se controlar, ué. Você não é bicho, você não está no cio. Quem está no cio é cachorro. Eles têm instintos e eles respondem diretamente objetivo a instintos. Nós não. Né? Então essa ideia, né? Ai, meu Deus do céu, não faz sexo, é um bicho anormal, é um bicho... Né? Não. Agora, isso não nega absolutamente o dado bíblico de que homem e mulher os fez
e de que a questão é própria essa, nós nascemos, né? O celibato é uma renúncia. O que é renúncia? Renunciou a alguma coisa. O que é essa coisa? O casamento. Mas por quê? Porque tem propensão e é apto a isso. Né? E aqui uma vez eu ouvi, vocês podem até discordar, tá? Eu vou falar uma vez, uma coisa que me deixou bastante surpresa, de um pastor, que por sinal a gente se distanciou um pouco por causa da distância, enfim, mas um pastor da IPI, né? Da IPI de Dourados, eu tenho quase certeza que ele é presbiteriano. E ele falou assim, várias conversas, eu tenho amigos pastores, e eu gostei do que ele falou assim, olha, os evangélicos erram e os católicos. Eu falei, erram no quê? E o assunto era esse, né? Casamento e celibato. Ele dizia, gente, eu não estou dizendo que eu concordo ou não concordo, eu vou vender o peixe e depois vocês fiquem pensando. Ele falou, eu não concordo porque os evangélicos impõem o casamento, o matrimônio. E os católicos impõem o celibato. Entendeu? É isso. Nós temos que tomar muito cuidado com afirmações muito categóricas e é uma reflexão que pode ser feita na igreja Sinaísa sem ser acusado de heresia. Tá bom? Muito bem, não vai dar tempo da gente continuar nessa pergunta porque nós já chegamos, nossa, que bom. Se o tempo passa rápido, normalmente a gente tem a impressão de que é uma coisa muito boa, né? Pelo menos para mim e eu espero que tenha sido para vocês também. Gente, minha saudação carinhosa e vamos pedir, como nós sempre fazemos, pela intercessão da Imaculada, que se abriu totalmente a graça de Deus, desça sobre você, sobre a sua família, sobre os seus projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. O programa Respostas está terminando e nós voltamos no próximo sábado. Esperamos vocês. Até lá! Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para